Vamos ler a palavra então, Marcos 4, 35 a 41. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Até aí. Amém? Mais uma vez eu te convido a curvar a tua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que momento precioso, ó Deus, de podermos desfrutar, ó Deus, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor. A nossa alma, Senhor, o nosso espírito precisa, ó Deus, ouvir a Tua voz, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha revelar a Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, possa fluir como um rio desse altar, Pai. Enchendo os corações, transformando as nossas vidas, restaurando as nossas vidas, ó Deus, trazendo à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor é, Pai, a Tua grandeza, a Tua majestade, Senhor, o Teu poder. Que seja, ó Deus, uma manhã, ó Deus, de milagres, Senhor, neste lugar. Uma manhã de restauração, ó Deus, Senhor, uma manhã de socorro da parte do Senhor para as nossas vidas, Pai. Usa-me, Senhor, da maneira que Tu queres nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esta história, provavelmente, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Porque grande parte do ministério de Jesus aconteceu nessa região do Mar da Galileia. Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores. E o Mar da Galileia era o local de trabalho deles. Então, com certeza, eles conheciam bem aquela região ali. E quando eles estavam ali no Mar da Galileia, Jesus os chamou para serem discípulos dele. Então, eles conheciam muito bem o Mar da Galileia. Na realidade, o Mar da Galileia era um lago chamado Lago de Genezaré. Esse mar, ele ficava abaixo do nível do mar, um mar bem extenso, e ficava rodeado por montanhas. Uma das montanhas que cercava o Mar da Galileia é a montanha de Hermon. E devido a essas características geográficas, ambientes daquele lugar ali, ambientais daquele lugar, essas condições favoreciam a essas tempestades repentinas. Então, o mar estava ali numa calmaria, tudo tranquilo, tudo certo, e, de repente, vinha um vento desses montes, como se afunilasse ali, e encontro aquelas águas mornas do Mar da Galileia, e isso, então, produzia tempestades, produziam ondas gigantescas, colocando ali em risco os navegantes, as pessoas que andavam ali, navegavam por ali. Quando Jesus falou para os discípulos entrarem no barco, era um final de tarde, e Jesus falou: vamos passar para o outro lado do mar.
Com certeza, aquele mar ele estava calmo, estava tranquilo, porque se eles percebessem alguma coisa diferente ali, fora do comum, um vento mais forte, uma onda mais forte, com certeza, conhecendo ali o mar como eles conheciam, eles iam falar para Jesus: Jesus, vamos deixar para amanhã cedo, o mar está muito agitado hoje. É melhor nós esperarmos até amanhã. Quem sabe o mar está mais calmo e então atravessamos. Então, o momento ali em que eles entraram no barco, entraram no mar, era um momento de calmaria. E eles, então, foram surpreendidos no meio do caminho, no meio do mar, por essa grande tempestade. E, percebendo que essa tempestade era maior do que eles, que estava entrando aquela água no barco, o barco estava a ponto de afundar, ele estava ali com medo, mesmo conhecendo, sendo ali alguns pescadores, conhecendo o mar, o coração deles foi tomado de medo e pavor, e eles então se lembraram que Jesus estava no barco, estava ali na polpa do barco, deitado, dormindo, e correram para chamar Jesus, para acordar Jesus, e falaram: Mestre, nós estamos aqui afogando a ponto de morrer, e será que o Senhor não se importa com isso? Jesus se levantou, repreendeu os ventos, a fúria das águas, e tudo voltou a ficar tranquilo. Então, Jesus se virou para os discípulos e perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Com tudo que aquilo que vocês já viram, já presenciaram, andando comigo, vocês ainda têm medo, o coração de vocês é tomado deste pavor, vocês ainda não têm fé? E o tema desta manhã que eu queria compartilhar com vocês: quando nos falta fé. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, porque está um silêncio aqui, estou com medo de vocês dormirem. Você tem fé? A pessoa fez assim? Fez assim? Ou fez assim? Muitas vezes nós achamos que temos fé, não é verdade? Mas a hora que a água bate na canela, a hora que levanta uma onda, um vento um pouquinho mais forte, e a nossa fé é colocada em prova, aí nós vamos ter a certeza se nós temos fé ou não temos fé, ou se nós temos pouca fé, ou se está nos faltando fé. Como eu falei, quando os discípulos partiram, estava tudo bem, tudo tranquilo. Mas no meio do caminho surgiu uma grande tempestade. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz em uma das suas pregações que os discípulos eles entraram no barco por ordem de Jesus. Jesus falou: entre no barco e vamos passar para o lado de lá. Então eles entraram no barco por ordem de Jesus. Mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Os discípulos estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para o lugar que Jesus mandou ir. E mesmo assim, enfrentaram ventos contrários. Você já se perguntou o porquê muitas vezes vem ventos, vem tempestades sobre a nossa vida? Se nós temos andado na presença do Senhor, se nós temos feito a vontade de Deus, por que muitas vezes não surgiu essa pergunta no nosso coração? Por que comigo, Senhor? Logo eu, que sou fiel a Ti, que busco andar na Tua presença, que sirvo ao Senhor, que confio no Senhor. Ele também diz na sua pregação
que as tempestades da vida geralmente são inesperadas. Elas chegam sem pedir licença, elas chegam sem mandar recado. Não é assim que acontece? Está uma calmaria, tudo bem, tudo tranquilo. Aconteceu isso com a mulher a sunamita. Deus deu um filho a ela, completou a sua família, ela não podia ter filhos. O profeta falou: em tal tempo você vai ter um filho. E a palavra se cumpriu, o filho cresceu. E um dia, tudo bem, foi trabalhar com o pai. E de repente, uma dor de cabeça. Começa o menino passar mal, o pai manda de volta para sua mãe. E no mesmo momento ali, aquele filho, naquele mesmo dia, ele morre. Estava tudo tranquilo. Então, as tempestades, geralmente, elas são inesperadas. Você não está esperando que algo vai acontecer na sua vida. As tempestades também, elas são ameaçadoras. Tão intensas que abalam as nossas estruturas. As tempestades também são inadministráveis. Ou seja, foge do nosso controle, são maiores do que as nossas forças. Josafá, um dia diante de um exército poderoso vindo contra ele então fala com Deus: Senhor, vem um grande exército contra nós, e nós não temos forças para enfrentar esse exército que vem nos atacar. Nós não sabemos o que vamos fazer. Porque muitas vezes o que sobrevém sobre a nossa vida foge do controle das nossas mãos e é muitas vezes mais forte do que nós. E todos nós estamos sujeitos às tempestades. Seja momentos de angústia, seja uma enfermidade que muitas vezes bate à nossa porta, seja uma adversidade que vem nos derrubar, vem nos destruir, vem nos desanimar. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação que perdemos o chão. Muitas vezes causa medo, como causou ali naqueles discípulos, causa desespero, desânimo. E a nossa tendência é tirar os olhos de Deus e focarmos no vento, nas ondas, nas tempestades que nos assolam. Tiramos os olhos daquele que tem poder sobre os ventos, daquele que tem poder para acalmar a tempestade, e focamos na situação em que nós encontramos. Os discípulos já tinham presenciado grandes milagres de Jesus. Eles andavam com Jesus diariamente. Se você ler o texto de Marcos, o capítulo inteiro, é uma sequência de milagres que Jesus operou naquele dia. Jesus, ele começa curando um leproso. Depois, um centurião vem ao seu encontro, pedindo que Jesus curasse o seu servo que estava muito doente na sua casa. Jesus, ele vai então lá para a casa de Pedro, lá encontra a sogra de Pedro doente, com febre. Jesus coloca a mão nela e ela é curada. Diz que naquele dia muitas pessoas foram até lá, e Jesus libertou as pessoas. Jesus, ele curou todos os enfermos que foram ali. Esse foi um dia na vida de Jesus que os discípulos presenciaram em todo o tempo. Milagre, poder, o agir de Deus, coisas que Jesus ali fez, coisas extraordinárias. Tudo isso eles viram. Mas, no momento em que estavam em dificuldade, parece que tudo aquilo se apagou. Tudo aquilo sumiu da mente e do coração daqueles homens. E eles então ficaram apavorados, desesperados. E Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé? Mesmo andando diariamente comigo,
mesmo conhecendo o meu poder, mesmo vendo as maravilhas que eu tenho operado, vocês ainda não acreditam que eu tenho poder sobre toda e qualquer situação, que eu tenho controle de todas as coisas? Quantas vezes, diante das circunstâncias que enfrentamos, nós somos tomados por este mesmo sentimento de desespero, de pavor, de achar que é o fim, que não tem mais jeito, não há mais solução, não há o que se possa fazer. Não sei se vocês têm notado, mas nós não ouvimos muito nos nossos dias contarem milagres. Quanto tempo uma pessoa não chega e conta para você, fala, olha, eu estava doente, eu estava assim, eu estava desempregado, eu estava passando por uma situação difícil e Deus me ajudou. Deus fez um milagre na minha vida, Deus me curou, Deus me restaurou, Deus me transformou. Não há mais relatos de milagres, de coisas extraordinárias que Deus fez. Eu gosto muito de ler biografia de grandes homens de Deus, de grandes pregadores, evangelistas. E eu estava lendo ontem o relato de um homem, se eu errar a pronúncia, me desculpe, tá, gente? Devia ter colocado no Google Tradutor, né? Esqueci que tem. Smith Wigglesworth, é isso, né? Um homem, alguém falou aí, se eu falei errado, me perdoe, tá? Mas é esse homem, ele era inglês e diz que ele era um homem muito pobre, muito simples. Para vocês terem ideia, ele só foi aprender a ler e escrever quando ele se casou. A sua esposa o ensinou a ler e escrever. E diz que a sua esposa, ela era pregadora. E ele, então, a esposa dele saía para pregar e ele ia de acompanhante da esposa. E um dia pediram para ele pregar. Gente, diz que não saía uma palavra da boca dele. Ele não conseguia falar, ele não conseguia pregar. Mas, um dia ele teve uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. E ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi pregar num lugar e disse que o Espírito Santo veio sobre ele e foi uma coisa tremenda, maravilhosa. E ele estava pregando, um dia chegou uma pessoa em estado terminal de câncer, junto com o médico não deixou essa pessoa ir sozinha. Falou, olha, você quer ir, eu vou junto, porque você é capaz de você morrer lá. E trouxeram para ele. E diz que ele foi, deu um soco no estômago daquele homem doente. O homem caiu. Aí diz que o médico começou a falar para ele, o que você fez com ele? Você matou esse homem. Como que eu vou explicar para a família que você matou esse homem? E ele não deu importância, continuou orando ali. Depois de 10 minutos, aquele homem se levantou. E ele começou ali a gritar porque ele tinha sido curado, já não sentia mais nada. Diz que no seu ministério, ele ressuscitou, relatos que dizem que até mais, 14 pessoas. Onde estão os milagres de Jesus? Você tem milagre para contar daquilo que Deus fez na sua vida? Que Deus operou? A Bíblia fala que Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje, será para todo sempre. Deus não mudou, o poder de Deus não diminuiu, o agir de Deus não diminuiu. Ele ainda tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Então, por que muitas vezes nós não presenciamos nas nossas próprias vidas esse agir de Deus, esse mover de Deus? Porque muitas vezes nos falta fé. A nossa tendência é recorrer a todos os meios possíveis e imagináveis para tentar resolver o nosso problema, sair dessa situação. E esquecemos de recorrer àquele que pode todas as coisas. Amém? Então vamos ver, por que nos falta fé?
Primeira coisa, por causa do silêncio de Deus. Por causa do silêncio de Deus. Salmo 13, de 1 a 3. Salmo 13, de 1 a 3. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim, responde-me, dá-me forças novamente para que eu não morra. Esse salmo foi escrito por Davi. Não diz ali o momento da sua vida, o momento que ele está vivendo, mas o fato é que durante bom tempo da vida de Davi, ele passou por lutas, ele passou por tempestades, ele passou por adversidades, enfrentou momentos difíceis. E com certeza, quando ele estava escrevendo esse salmo, ele estava num momento difícil da sua vida. E ele então se vê numa situação que parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Deus não está vendo aquilo que ele está enfrentando naquele momento. E ele começa essa oração questionando Deus, falou: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Por quanto tempo o Senhor vai se esconder de mim? Os inimigos vão me vencer. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que suportar este sofrimento? Dava a impressão que Deus havia se esquecido dele. Quantos aqui já oraram e tiveram a impressão que Deus não estava ouvindo a sua oração? Não é verdade? Você precisa de um milagre para ontem. Você precisa de uma resposta para ontem. Passou ontem, passou hoje, está chegando amanhã, passa o dia de amanhã e parece que Deus está em absoluto silêncio. Gente, não é fácil você passar muitas vezes por situações. Você ora, você clama, você jejua, você chora e as coisas não mudam. Parece que Deus não está ouvindo, está em total silêncio. Deus não dá um sinal, Deus não dá uma resposta. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não está agindo. Não quer dizer que Deus não está trabalhando e que Ele não está ouvindo a nossa oração. A Bíblia fala que Deus, se nós nos voltarmos para Deus com o coração quebrantado, com o coração arrependido, Deus vai nos ouvir dos altos céus. Ele vai responder a oração que fazemos. É a promessa de Deus. Mas por que então? Muitas vezes aparenta que Deus não está ouvindo, ou Deus não está se importando com a situação que eu estou enfrentando. Jó, quando ele passou um momento de perda de tudo na sua vida, ele orou a Deus e diz que ele elevou a sua voz em oração por 30 vezes, se queixando a Deus o porquê de tudo aquilo que ele estava passando. O porquê, Senhor? Por quê, Senhor? Por que veio sobre mim? Por quê, Senhor? Por 30 vezes. E no capítulo 38, então, Deus aparece para Jó e ele se revela a Deus. Deus se revela a Jó como aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que não perdeu o controle de nada. Aquele que é soberano. Aquele que é o Deus majestoso, é o Deus de poder, é o Deus que tem toda a autoridade. E ele então muda a sorte de Jó e restitui tudo aquilo que ele havia perdido. Nós precisamos crer, mesmo no silêncio de Deus, que Deus está agindo a nosso favor,
que Deus não está indiferente àquilo que nós estamos enfrentando, mas que Deus, Ele está fazendo algo. O tempo não é nosso. Quantas vezes eu já falei isso aqui? O tempo não é nosso. A maneira de agir, não sou eu que vou ditar para Deus e dizer, Senhor, vai por aqui, porque aqui vai dar certo. Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono. Deus está vendo todas as coisas. Deus está sobre o céu. Deus está sobre a terra. E Ele está vendo o que vai ser, Deus já sabe. Então fica tranquilo. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele não está. Ele está fazendo algo na sua vida muito maior do que você imagina, muito maior do que você espera. Porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus todo-poderoso. Espera mais um pouco. Espera. Não se desespere. Não se desespere. A sua vida está nas mãos de Deus. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça se não for permissão de Deus. Eu creio nisso. Deus, Ele não está em silêncio. Parece que Ele está. Mas Deus está agindo. Quando Daniel orava, um dia, Deus, o anjo veio e falou, olha Daniel, desde o dia que você começou a orar, desde o dia que você começou a orar, eu ouvi a sua oração. Há muita coisa acontecendo aqui no espiritual, nas regiões espirituais, há muita coisa, mas eu ouvi a sua voz, eu estou indo ao seu encontro. Eu estou te levando aquilo que você precisa. Eu tenho o milagre que você precisa. Amém? Não perca a sua fé. Amém? Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Em outra versão, que trabalha para aqueles que nele confia. Deus está trabalhando a seu favor. Creia nisso, Deus está fazendo algo maravilhoso. A história dele na sua vida, os sonhos dele na sua vida é maior do que os seus, são maiores do que os seus. Amém? Não se desespere. Tenha fé. Tenha fé. Deus vai agir. Deus está agindo. Deus está fazendo algo sobrenatural na sua vida. Segunda coisa, por que nos falta fé? Por causa do medo. Eu até falei um pouco sobre medo na última vez que eu estive pregando aqui, um outro assunto. Mas medo é uma perturbação que toma conta do nosso coração diante do perigo. Medo é um pavor. O texto que nós lemos, né, de Marcos fala assim, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé. O medo, ele causa um sentimento de fraqueza, de impotência diante da situação que nós vivemos, diante do problema. O medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos faz recuar, o medo impede o agir de Deus, o medo rouba as nossas forças, o medo nos derrota, o medo nos faz tirar os olhos de Jesus. Contei essa história para vocês, gente, que eu não sei nadar, praia com onda forte, eu tenho pavor, eu sou tomada desse medo. Está aqui meu marido que não me deixa mentir. Quantas vezes na praia, Vanderlei estava ali no meio das ondas e ele me chamava e eu falava assim para ele, não, tá bom aqui. 10 metros de distância da praia, lá quase perto da avenida. Não, deixa eu quieto aqui. Está ótimo para mim. Sentar aqui debaixo do guarda-sol. Algumas pessoas aqui já foram na praia comigo. É assim, sento no guarda-sol, fico o dia inteiro, gente. Me deixa quieta ali que eu não vou dar trabalho para ninguém. Aí o Vanderlei insiste. Vem. E eu vou indo, gente, às vezes. Vou indo. E ele fala, fica tranquila. Mas eu olho para a onda. Aí ele fala assim, tira o olho, fica de costa. Ele fala assim, fica de costa, eu seguro a sua mão. Mas não adianta, eu sinto a onda. Eu não estou vendo, mas eu sinto.
Eu ouço o barulho da onda e aquilo me causa pavor. Eu já cheguei a arranhar o Vanderlei, de segurar com tanta força, por medo de onda, de cair. Ele falou assim, mas a onda não vai fazer nada com você. Eu falei, vai sim, vai me derrubar, eu não sei nadar. E eu vou engolir água, vou me afogar. Gente, aqueles discípulos, eles eram expert em mar. E eram pescadores. E quando eles viram, para vocês verem que não deve ter sido uma tempestade, assim, muito comum. Eles ficaram apavorados, gente. Eu imagino os gritos dentro do barco, alguém tentando pegar alguma coisa para tirar a água do barco, e eles apavorados, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E, de repente, eles lembram de Jesus. Eles estavam com tanto medo, gente, que a última alternativa deles, quando eles viram que iam perder a vida, foram chamar Jesus. Exatamente como nós fazemos, muitas vezes. Tanto medo, tanto pavor, a gente corre para todo lado, tenta a solução de todos os lados. Aí lá no final, parece que dá um start. Espera aí, mas eu já falei com Jesus? Eu já falei com Jesus hoje? Eu já apresentei as minhas causas a Jesus? Eu já segurei ali nas mãos de Jesus e pedi, Jesus, ajuda-me, socorre-me? Eles se lembraram que Jesus estava no barco. Ele era aquele que era maior que as ondas, maior que a tempestade. E ele tinha poder para ordenar, aquieta, para. E a tempestade ouviu a sua voz, porque Ele é Deus. Amém? Salmo 46, eu vou ler o versículo 1 a 3 e depois o versículo 10. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso, não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Fiquem quietos e saibam, de uma vez por todas, que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. Ele é o Criador de todas as coisas. Há muito tempo eu cantava uma música, até hoje eu ouço, eu gosto muito das músicas antigas, uma música do Diante do Trono que fala assim, olha, quem é esse que faz o mar se acalmar, que os ventos, obedecem à sua voz? Seu nome é Jesus. Ele acalma a tempestade, Ele é o Filho de Deus. Ele tem poder para dizer um basta em tudo aquilo que muitas vezes nós estamos passando, enfrentando. Amém? Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Até a Larissa, um dia, a gente falando sobre isso, eu falei, Larissa, um dia, lá na frente você vai contar. Quando falarem do Covid, você vai contar. Eu falei, olha, eu vivi nessa época. Eu passei por este momento e foi difícil. Fiquei 1 ano dentro de casa sem poder sair. Então é um momento difícil. E junto com essa pandemia, desemprego, empresas fechando portas, pessoas ficando doentes emocionalmente. Meu cunhado Ivair, minha irmã relatava, disse que nunca houve tantas pessoas procurando ajuda de psicólogos, crianças de 3, 5 anos, 10 anos, precisando de psicólogos, por um tempo tão difícil que estamos vivendo. Quantos medos surgem dentro de nós, quantas incertezas. E o que Deus fala para nós, não tenha medo. Não tenha medo do que está acontecendo. Não tenha medo do que possa acontecer. Tenha fé. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Salmo 56, 3 e 4. Salmo 56, 3 e 4.
Mas quando eu sentir medo, eu confiarei no Senhor. Sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus, que poderá fazer um simples mortal? O salmista fala, quando eu sentir medo, eu confiarei no Senhor, vou colocar em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. Amém? Por que nos falta fé? Terceiro, por não conhecer a palavra de Deus. Mateus 22, 29, diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Gente, sinceridade. Quantos aqui já compraram um produto eletrônico, um eletrodoméstico, e tirou ali 1 hora, dependendo do manual, 2 horas, sentou, estudou o manual daquele produto que você comprou, descobriu tudo o que aquele produto que você comprou pode fazer, todas as suas utilidades. Alguém já fez isso? Parabéns, olha! Mas é difícil, não é? A maioria não faz isso, né? Hoje ainda com a internet, você coloca lá na internet como funciona, para que serve. Até bula de remédio hoje a gente faz isso. Ao invés de pegar a bula e ler ali, a gente vai na internet. Para que serve tal remédio? Então, nós não temos o costume de fazer isso. Muitas vezes o produto ele tem 1000 funções e nós usamos apenas 5 das suas funções. Nós não conhecemos aquilo que nós temos. Às vezes você tem um carro aí que tem um monte de coisa para te ajudar ali. Faz 10 anos que você comprou o carro e um dia você descobre que tem um botão ali que faz algo extraordinário. Ele falou, como que eu não vi isso antes? Porque não leu o manual. Estava escrito. Quem fabricou falou, olha aqui, ó, esse carro, ele tem essas funções. Se tivesse lido, já tinha usufruído dessa função. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Acontece em relação às promessas de Deus. Nós não conhecemos as promessas de Deus, nós não conhecemos os planos de Deus, nós não conhecemos o poder de Deus, nós não conhecemos a palavra de Deus. E a Bíblia fala que a fé é gerada nos nossos corações pela palavra de Deus. Então, por que nos falta fé? Porque muitas vezes nós não estamos lendo a palavra de Deus para descobrir o que Deus fala ao nosso respeito, fala acerca de tal assunto, nós não conhecemos. A palavra de Deus é o combustível para a nossa fé. Ela fortalece o nosso espírito. A palavra de Deus nos faz enxergar além das circunstâncias, além dos ventos. A palavra de Deus nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. Um dia, os discípulos estavam no barco, Jesus ficou orando, e Jesus então vem sobre as águas, e quando eles olham aquela imagem, alguém andando sobre as águas, ficaram apavorados. Jesus então falou para Pedro, Pedro, vem. E Pedro então saiu sobre as águas, andou sobre as águas. Mas ele olhou para os ventos. Ele esqueceu da palavra de Jesus, vem, olha para mim, vem. E começou a olhar para os ventos e afundou. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não importa o que está acontecendo, olhe para a palavra. Continue declarando a palavra e você vai chegar do outro lado. A Bíblia conta da história do centurião que procurou Jesus porque o seu servo estava doente. Prontamente Jesus falou, vamos até a sua casa, para eu curá-lo. E aquele centurião falou, Senhor, não. Eu não sou digno
de que o Senhor entre na minha casa, coloque os pés na minha casa. Mas basta uma palavra do Senhor, e eu tenho certeza que o meu servo será curado. Porque eu sou homem que tem autoridade. Eu exerço autoridade sobre homens. E eu obedeço a autoridade. E eu sei o poder que há, o peso que há, quando uma autoridade fala algo. Então, basta uma palavra tua, Senhor, e o meu servo será curado. Jesus, a expressão que a Bíblia usa, diz que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. E ele falou: em lugar nenhum, nem mesmo no meio da igreja, no meio do meu povo, eu encontrei tão grande fé. Alguém que conhecia o poder da palavra de Deus. O maior nível de fé é a fé que se apoia na palavra de Deus. Nós focamos muito nas tempestades, nós damos muita importância a elas, mais do que damos importância à palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Você tem declarado dia após dia, enquanto você se levanta, quando você anda, quando você se deita, essa palavra está no teu coração, está na tua boca, a promessa de Deus para a sua vida. Tem um forte vento dizendo para você que você não vai conseguir, que não dá. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que você pode todas as coisas naquele que fortalece. Se agarra a essa palavra. Ande por essa palavra. Senhor, eu posso todas as coisas. Não importa as circunstâncias que eu estou vivendo. Não importa o dia de amanhã que eu vou ter que enfrentar. Não importa o que estão falando. Não importa se estão dizendo que eu não vou conseguir. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em Ti, Jesus. Se as ondas que se levantaram contra você estão te destruindo, são maiores do que você. A palavra de Deus diz que não há ninguém que tem tanto poder como o Senhor Todo-Poderoso. Ele acalma as ondas furiosas. A sua força é maior do que as ondas do mar. Está escrito lá em Salmos. Está numa turbulência. A palavra de Deus diz em João 13, não fique com o seu coração aflito. Eu vos dou a minha paz. Creia em mim. Está enfermo, a palavra de Deus diz, eu sou Jeová Rafá, eu sou o Deus que sara. Jesus já levou sobre si as minhas dores, todas as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. A palavra de Deus me garante isso. Eu tiro os olhos das tempestades, eu tiro os olhos das circunstâncias, eu olho para Jesus, eu olho para a palavra de Jesus que me garante a vitória. A Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. A Bíblia fala, se o Senhor é por mim, quem poderá ser contra mim? A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus diz, se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? Podem se levantar milhares contra nós, nós não seremos atingidos. Deus dá ordem ao nosso respeito para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. A palavra de Deus diz, se eu andar pelo vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum. Tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, a quem temerei? Quanta palavra de Deus, quanta promessa de Deus para a nossa vida. Deus vai à nossa frente, Deus vai à nossa retaguarda. Nós precisamos encher a nossa vida dessa palavra. A palavra tem que ser o alimento diário para o nosso espírito. Todo dia ler a palavra, meditar na palavra. Foi o que Deus falou para Josué. Todo tempo. Não pare, não se aparte da tua boca. Essa palavra medita dia e noite. Dia e noite. E tu farás prosperar o teu caminho. A palavra de Deus é poderosa. Você está num momento de angústia, de incerteza. Sua vida está no meio da tempestade. Um vento muito forte veio sobre a sua vida. A onda gigante está querendo te engolir. Parece que vai te derrubar. Encha o seu coração da palavra de Deus. E isso vai gerar fé no seu coração.
Quantas vezes, diante de situações que nós enfrentamos na nossa casa, que parecia que não tinha mais o que fazer, não tinha solução, nós então pegávamos a palavra. Como que chamava aquele livro que nós líamos diariamente? É Pão Diário, mas era um outro nome, né? Esqueci o nome, mas era um pão diário. E ali era um livro, todo dia nós líamos. Reinaldo é dessa época também. Daniel. Nós íamos, às vezes, até na igreja, nos reuníamos. Só promessa de Deus. Então, falava assim, se você está doente, tinha as promessas. Se você está com um problema financeiro, promessa. Se você está aí com o seu coração aflito, promessa. E nós íamos lendo, 1 hora. O pastor fazia a gente ler 1 hora aquele livro, todos os dias. Não era, Reinaldo? Daniel? 1 hora a gente lia as promessas de Deus. Gente, sem brincadeira, daí nós orávamos mais 1 hora. 1 hora, olha, que tempo bom, gente. Que tempo bom, viu? Como faz falta isso. Muitas vezes. Faço hoje na minha casa, mas quando a gente se reunia na igreja, tinha mãe que o bebê uma vez, tinha um casal que foram para a igreja, não foi? Orar, levar o bebezinho. A moça dormiu, derrubou o bebê no chão, mas não deixava de ir. Estava lá, 6 horas da manhã, orando, buscando a Deus, meditando na palavra. Gente, quando a gente saía dali, a gente saía dando tiro para tudo quanto é lado. Você não podia falar uma palavra perto de nós, que a gente já ia com a palavra. Aí falava alguém, eu estou passando, não, vamos orar agora. Não era? Gente, o Vanderlei já contou essa história. O Daniel estava com uma úlcera supurada, é isso que fala? Tinha que operar no hospital, lá na Santa Casa. Mas a fé era tão grande no coração, o Daniel fugiu do hospital. Fugiu, estava lá para ser operado, internado, fugiu do hospital, não foi? Foi para casa. Depois ele foi fazer o exame. Você tem o exame até hoje, não tem? Tem lá uma costura, uma cicatriz. Jesus fez a cirurgia lá na casa dele enquanto ele estava dormindo, de certo, porque ele nem sentiu nada. Jesus curou. Jesus curou. Eu tinha um tumor num dia, no outro dia eu não tinha mais. Jesus me curou. Quantas vezes eu pegava o Renan doente, numa crise de bronquite terrível em casa. O Renan muito branco, ficava inteiro assim salpicado, de tanto que ele vomitava com aquela crise. Gente, eu pegava o Renan, entrava no meu quarto, eu colocava uma adoração e eu cantava para ele, creio em ti, Jeová Rafá, no teu nome há poder, o Senhor está presente aqui, vem curar, vem restaurar, vem libertar. Muitas vezes, num domingo à tarde, que eu não tinha condições, eu queria ir para a igreja, o Renan estava nessa condição, e eu orava, e eu cantava para o Renan. De repente, tudo passava. À noite, o Renan já estava correndo na igreja, suado, branco, com o cabelo liso. O pessoal lembra aí. E ele corria. Aí, no final do culto, só para descontrair um pouquinho, ele ia no banheiro, jogava água no rosto, assim, vermelho. Lembram disso, os mais antigos? Com o cabelo tudo grudado, assim, de tanto suor. E ele falava assim, mãe, quando eu chegar em casa, eu não vou precisar tomar banho não, né? Nem suei. Parecia que não tinha nada, que não teve uma crise. Porque o nosso Deus é maravilhoso, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus diz tantas quantas são as promessas, nelas estão o sim e o amém para a glória de Deus. Cantamos isso nessa manhã. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Teria ele dito e não iria cumprir essa palavra sobre a nossa vida? Acaso ele fala e ele deixa de agir? O nosso Deus é fiel. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como ele é fiel. E com isso, damos glória ao Senhor. Quando Jesus operou aquele milagre ali, acalmou a tempestade, os discípulos perguntaram, quem é este? Quem é este? Que até os ventos e as águas dá ordens e lhes obedecem? Gente, quem é esse homem? Quem é essa pessoa que tem poder sobre as ondas, sobre os ventos, sobre as tempestades?
Quem é esse? O seu nome é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa de Deus. Ele tem todo o poder. A Bíblia fala que antes de existir todas as coisas, o poder dele é o que sustentava todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia fala, João 1:3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe seria feito. É ele que tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, pois a ele foi dada toda a autoridade nos céus e da terra. Jesus, ele tem poder para mudar situação, tem poder para mudar o coração de uma pessoa. Jesus tem poder para restaurar a nossa vida. Jesus, ele tem poder para curar. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos encher o nosso coração de fé. Nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus e crer que ele é poderoso. Jesus, ele é o quarto homem na fornalha que passeava junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele é o Deus que operou tantos milagres, que João diz que se cada obra de Jesus fosse escrita, não haveria espaço no mundo para os livros que seriam escritos. Ele curou o cego, ele curou o mudo, ele curou o leproso, ele curou o paralítico, ele ressuscitou os mortos, ele deu pão a quem tinha fome, ele trouxe esperança a quem não tinha esperança, ele trouxe recomeço a tantas vidas, e ele pode operar aquilo que nós tanto precisamos. A Bíblia fala que ele veio a este mundo, é ele que nos dá vida, e nos dá vida em abundância. Para eu terminar, eu queria ler um texto de Hebreus 11, de uma forma resumida. Depois, na sua casa, leia esse texto inteiro. Eu peguei algumas partes desse texto, que fala sobre a fé. Diz assim, o que é a fé? A fé é certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Pela fé, entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus. E que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu sem ele morrer, porque Deus o levou. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda viriam a acontecer, obedeceu a Deus, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera, dar-lhe como herança, obedeceu. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada. E pela fé, Sara pôde se tornar mãe, apesar da sua idade avançada. Pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa, sem nenhuma dúvida faria o que disse. E assim, uma nação inteira veio de Abraão, que era velho demais para ter filhos. Uma nação tão numerosa como as estrelas do céu. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. E por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque soube que daria Deus bênçãos futuras aos seus dois filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Pela fé, Moisés cresceu, recusou a ser tratado como o filho da filha de Faraó, e escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Pela fé, saiu do Egito e não teve medo da ira do rei.
Assim Moisés prosseguiu o seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse passando em terra seca. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe não morreu com todos os outros da cidade, quando eles se recusaram a obedecer a Deus, pois ela deu uma acolhida amigável aos espiões. Bem, quanto mais eu preciso dizer? Tomaria tempo para narrar as histórias de fé, demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam de morrer à espada. Alguns se tornaram fortes novamente e receberam grande força na batalha. Fizeram exércitos inteiros recuar e fugir. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta seus queridos já mortos. Que palavra maravilhosa. Pela fé. Por que nos falta fé? Às vezes, o que está faltando para nós conquistarmos, recebermos algo de Deus, é tão somente crer que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando aquele cego de Jericó, à beira do caminho, um cego e um mendigo, né? Além de cego, era mendigo. Ouviu falar que Jesus estava passando na estrada de Jericó. Ele não perdeu tempo. Ele saiu, começou a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que quem estava passando por ali tinha poder. Ele não podia perder aquela oportunidade de maneira alguma. Jesus estava passando. E talvez fosse a oportunidade da vida dele. E de fato foi. Porque se nós lermos a história, Jesus estava indo para Jerusalém. E ali, depois de uns dias, seria crucificado. Ele não perdeu a oportunidade e começou a gritar, sem parar. As pessoas começaram a falar, fica quieto, cala sua boca. Ele gritava mais alto ainda. Muitas vezes as pessoas estão falando, como muitos hoje, diante dessa situação que nós estamos vivendo, estão declarando, Deus não faz mais milagres. Não fica falando que Deus faz milagres. Ele não deu ouvido, o cego não deu ouvido. Ele continuou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou, e Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou. Chama esse homem que está gritando. Chama esse homem que está gritando. Eu vou operar um milagre, eu vou mudar a história dele nesse dia. Eu vou mudar a história, eu vou mudar os caminhos dele. Jesus parou. Jesus está aqui neste lugar. E se você tem algo a clamar a Jesus nesta manhã, comece a falar com Ele. Não importa se há uma multidão ao redor dele. Não importam se os outros estão falando. É impossível. Continue a falar, continue a clamar. Jesus está passando. Jesus vai parar. Jesus vai te dar atenção. E Jesus vai operar aquilo que você tanto precisa. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento.